Essa aqui é uma videoaula que eu estou gravando para fazer uma revisão das aulas do professor Gabriel. O professor Gabriel trabalhou na apostila dele, inicialmente, com a reforma protestante, que é aquela reforma contra a Igreja Católica. Então, nós estamos fazendo aqui essa videoaula para revisar o que o professor Gabriel já trabalhou, tá certo? Então, lá na apostila do professor Gabriel, ele colocou a reforma protestante e fez algumas questões. Primeiro, quais motivos da reforma protestante? O que levou a surgir nova igreja católica, uma nova, na verdade não nova igreja católica, novas igrejas, né? Lá na Europa. E então os motivos da reforma protestante foi, na verdade, uma revolta de vários setores da sociedade contra a igreja católica. Esses setores que se revoltaram, fizeram surgir, fizeram acontecer a reforma protestante foram a burguesia, que se revoltou contra a Igreja Católica, os camponeses, que também se revoltaram com a Igreja Católica e o poder excessivo da Igreja Católica, e os reis e rainhas, a própria monarquia, que também se revoltou com o poder excessivo da Igreja Católica. Então, esses três setores, ao se revoltarem com o poder da Igreja Católica, eles fazem surgir o que a gente conheceu como a Reforma Protestante, tá certo? E por que, então, que esses setores se revoltaram com a Igreja Católica e eles são responsáveis por fazer surgir a Reforma Protestante? Vamos lá, então. Primeiro, a Igreja Católica era muito poderosa. Vocês podem olhar nessa imagem que vocês estão vendo aí. O Papa, né, os padres, eles eram muito respeitados, tinham muita terra, muita riqueza. Então, muito da terra deles eles usavam para cobrar impostos, eles usavam o poder para mandar no rei e na rainha, usavam seu poder para não deixar a burguesia ter lucro, dizia que era pecado, né? Então, vamos. A burguesia, por que a burguesia se revoltou? Então, vamos lá. A burguesia queria ficar mais rica. E o que a Igreja Católica condenava? Ela condenava o lucro. Ela não deixava que os burgueses poderiam ter lucro. Como é que funciona o lucro? Só para vocês entenderem rapidamente. Se você pega uns pedaços de pau, usa um prego, um martelo, gasta alguma coisinha e constrói uma cadeira, você pode ter gasto com esse material, digamos que R$20, né? Eu estou explicando anacronicamente, tá? Só para vocês entenderem com dinheiro do Brasil no tempo de hoje, mas para você entender isso. Você gastou 20 para fazer a cadeira e vendeu por 40. A Igreja Católica dizia, isso é pecado. Você ter esse lucro é pecado, não pode. E quem é a burguesia? A burguesia não era nem os camponeses e nem os reis e rainhas que viviam da riqueza. Ela trabalhava de vender e ter lucro. E esse lucro ela queria ter mais e mais e mais, queria ficar mais rica. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, né? Vocês podem observar que o que está aí, né? Está colocado aí, na verdade, ali. Não, ali. 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 O que está colocado ali é os burgueses contando moeda, contando lucro, né? Então, os burgueses, aqueles que viviam no comércio no final da Idade Média, revoltaram com a Igreja Católica, eles queriam ter lucro, e a Igreja condenava o lucro. Ela condenava, por exemplo, os juros. Por exemplo, se eu emprestar R$10 para você, novamente, anacronicamente, falando do dinheiro de hoje, não tem nada a ver com o da época, mas só para você entender. Eu empresto R$10 para vocês, e amanhã eu falo, é R$10, os juros é 10% ao dia. Então, amanhã, você tem que me pagar 11. A Igreja Católica, os padres diziam, opa, o tempo a Deus pertence. Como que você ganha dinheiro em cima do tempo? Como que você empresta R$10 hoje e cobra 11 amanhã? Quer dizer que esse tempo que passou você cobrou? Mas o tempo é de Deus. Então, a burguesia não, mas nós queremos ter lucro emprestando dinheiro. Então, a burguesia, economicamente, se revoltou muito com a Igreja Católica e queria uma outra religião ao qual eles pudessem ter lucro sem a proibição, sem a condenação da religião, sem a condenação da Igreja Católica. Então, por isso,
que eles vão ajudar na reforma protestante, fazendo nascer uma igreja ao qual a burguesia é a principal incentivadora nascer essa nova religião. Teve apoio de camponeses em algumas regiões, teve apoio de reis e rainhas e outra da monarquia, mas são os burgueses, por conta da condenação que a igreja fazia do lucro, os principais apoiadores do surgimento dessa nova religião, certo? Os camponeses também se revoltavam, pagavam muito imposto. Nascia, pagava para a igreja. Morria, pagava para a igreja. Tinha que pagar parte da produção. A igreja cobrava, tinha muito poder econômico. A igreja católica era dona de muita terra. Era uma senhora feudal. Senhores feudais é aqueles donos de terra muito ricos da Idade Média. Então, também havia a revolta dos camponeses. Eles também se revoltaram contra a Igreja Católica. Eles eram perseguidos, tinham que pagar, queriam uma religião ao qual eles pudessem ter fé, sem ter que ver todo o luxo da Igreja Católica enquanto eles passavam fome. Eles se revoltavam com a riqueza excessiva dos padres. Padres muito ricos, que tinham muito poder, muita terra, bispos, né? O Papa vivendo num palácio com luxúria, enquanto muitos camponeses passavam fome, tinham dificuldades, ainda tinham que dar parte da sua produção para a Igreja Católica. Parte do que eles produziam de alimentos, eles ainda tinham que dar para a Igreja Católica. Então havia uma revolta, retornando, né, desse setor também. O principal foi a burguesia, mas os camponeses também se revoltaram. E agora aqui vocês estão vendo a monarquia e a Igreja Católica. Os reis e a Igreja Católica tinham muita ligação, né? Na verdade, quem coroava um rei era o Papa, ele que colocava a coroa na cabeça do rei. Tá vendo? Essa imagem tá mostrando isso, entendeu? Essa imagem está mostrando isso, ela está mostrando essa coroação de um rei. E então havia muita ligação. Porém, a Igreja Católica, ela intervia, ela mandava também nos reis, tinha muito poder. Então, por exemplo, o rei Henrique VIII queria casar. Ele queria casar. Por que ele queria casar de novo? Porque a mulher dele não estava tendo sua filha mulher e ele queria um filho homem para ser rei. Foi pedir para o Papa para casar de novo e a Igreja Católica disse não. Então, Henrique VIII, o rei inglês, resolveu apoiar a reforma protestante, criando uma igreja chamada anglicana, a igreja inglesa, né, igreja anglicana. Essa igreja inglesa, ela tinha traços da Igreja Católica e traços da reforma protestante, daqueles que eram contra a Igreja Católica. Então, muitos reis e rainhas viraram reis e rainhas protestantes, ou seja, contra a Igreja Católica, porque queriam ter liberdade para fazer o que quisessem, afinal, eles eram reis e rainhas. Então, a centralização política dos reis faz surgir uma disputa entre os reis e as rainhas, ou seja, a monarquia, contra o nascimento dos países, contra a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela mandava em tudo, e no nascimento dos países, esses países comandados por reis e rainhas, que centralizam o poder e fazem surgir, né, países e tal, começam a questionar esse poder da Igreja Católica que mandava nos países deles, não aceitavam isso. Queriam uma igreja a qual eles mandassem, tivesse ligação com eles, e que eles não tivessem que pedir permissão ao Papa. Então, são esse também é um fato da Reforma Protestante. Aqui nessa imagem, nós temos aí o Martinho Lutero, que foi um dos principais figuras que liderou a revolta protestante, né? Ele também era católico e vai liderar essa reforma protestante. Só pus o slide para vocês verem. O que a Igreja Católica fez? Ela fez uma contra-reforma para combater. O que foi a contra-reforma? Para combater o crescimento da reforma protestante, do crescimento das igrejas não católicas que estavam surgindo, igrejas cristãs não católicas. A Igreja Católica criou um movimento chamado Reforma Protestante. A Reforma Protestante, então, foi um movimento para segurar o crescimento dos protestantes e difundir a fé católica, divulgar a fé católica, porém, usando muitas vezes até mesmo a violência, usando o poder da violência para poder mandar e obrigar
Isso deu muito certo, sabe na onde? Na América Latina, aqui onde nós vivemos. Vocês podem ver que a maioria dos países aqui, na verdade a América Latina inteira, a maioria é católica. A maioria do povo é católico, né? Apesar de ter diminuído nos últimos anos, mas aqui era 90% da população da América Latina, quando era no Império Brasileiro, o povo católico. Não porque queria só, mas porque havia violência, havia um poder muito forte, e quem fez isso foi a Contra-Reforma, né, organizada pela Igreja Católica para combater a difusão da Reforma Protestante. Então, são essas questões, são esses temas da apostila de vocês. Vocês têm que responder essas questões. Quais as causas da Reforma Protestante? Lembra? Falei da questão dos reis, das revoltas, né? Que eu falei dos reis, falei da burguesia, dos camponeses. Então, as causas, você vai explicar as causas da Reforma Protestante. O que a Igreja Católica condenava? Vocês têm que responder, mas tem a ver com quem? Com a burguesia, lembra? Vão lá, assista essa videoaula de novo, põe de novo no início e vão entender as causas que a Igreja Católica condenava. O que foi a Contra-Reforma? Acabei de explicar. Então você pega e vai ver o que foi a Contra-Reforma. Então responda isso, mande a foto da resposta para mim pelo WhatsApp, ou no WhatsApp você manda digitado para mim na próxima aula para a gente confirmar o acerto ou não de suas respostas. Um abraço a todos, aqui é o professor Robinson Cireia, estreando em aulas virtuais.